Estamos aqui novamente para prestar um culto de adoração ao nome do Senhor e para estudar a sua palavra. Nós iremos ler o Salmo 39, versículo 2. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração, começar da maneira que a gente pode estar falando com Deus, né? Que a gente pode estar em comunhão com Deus através deste meio de comunicação que Ele nos deixou, que é a oração, e depois nós partiremos para o estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, reconhecemos a Sua majestade, Senhor, sabemos que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Nós somos o seu povo aqui na terra, fazemos parte da sua igreja invisível, espiritual e universal. E como todos os cristãos, Senhor, durante todo o período da história da igreja, nós estamos aqui nesse momento para engrandecê-lo e para aprendermos a sua palavra. Então, o que te pedimos é, fala conosco através das Escrituras, ilumine os nossos sentidos através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ler o Salmo 39, versículo 2, e diz assim o texto sagrado: Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Aqui nós estamos diante do poeta Davi, e Davi ele escreveu a metade dos salmos que compõem o saltério que nós temos na Bíblia. O livro de Salmos ele é composto por 5 volumes, e esses 5 volumes eles constituem os 150 salmos que nós temos na Bíblia. Desses 150 salmos, Davi, ele é o escritor de pelo menos 73, aproximadamente. Então, pelo menos a metade do saltério pertence ao poeta Davi. Davi, ele aqui está dizendo que estava em silêncio. E eu quero tomar emprestado essas palavras do poeta Davi, porque nós precisamos entender o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. Olha o que ele diz: com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então eu quero trazer uma palavra baseada em 2 partes. Na primeira parte eu vou mostrar como nós não devemos quebrar o nosso silêncio em hipótese nenhuma. Não significa que nós nunca iremos quebrar o nosso silêncio com isso, mas não devemos. Na segunda parte eu quero mostrar como devemos quebrar o nosso silêncio sempre. Então hoje eu vou fazer diferente do que eu sempre costumo. Hoje eu irei trazer um sermão temático e espero, com a direção do Espírito Santo, que nós sejamos abençoados com esse estudo das Escrituras. Então vamos lá. O poeta Davi aqui está nos ensinando o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras diante dos ímpios, porque nós podemos difamar o nome santo de Deus. Nós podemos dar um mau testemunho diante daqueles que não temem a Deus com as nossas palavras também. Nós podemos falar aquilo que não está de acordo com as Escrituras. Então, por isso, nós temos que pedir a Deus que coloque um cadeado nos nossos lábios. Então, nós devemos vigiar
atentamente sobre aquilo que falamos. Então, vamos para a primeira parte da mensagem. Como eu não devo quebrar o meu silêncio em hipótese nenhuma. Não significa que eu nunca irei quebrar o meu silêncio com isso, mas eu não devo. Então, primeiro lugar, eu não devo quebrar o meu silêncio com ofensas ao meu próximo. Eu não posso abrir a minha boca para ofender a dignidade de uma pessoa. Eu não posso abrir a minha boca e pronunciar com os meus lábios aquilo que irá machucar quem está próximo a mim. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, nós lemos da seguinte maneira: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não se opera a justiça de Deus. A verdade é que a ira que surge do nosso egocentrismo não opera a justiça de Deus, mas conduz somente à malícia e à destruição. Nós sempre estamos com os ânimos exaltados. E exatamente por causa disso, exatamente por sermos egoístas, nós ofendemos as pessoas que estão próximas da gente por causa da nossa ira. E com a nossa ira, nós deixamos outras pessoas iradas e tristes. A verdade é que a Bíblia ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nas palavras de Martinho Lutero, o meu próximo mais próximo é a minha esposa. Então, o próximo mais próximo a mim é a mulher que está casada comigo, ou o cônjuge, o marido de uma mulher. Então, o próximo, mais próximo a mim, é quem está dentro da minha casa comigo, a minha família, os filhos, os pais. Então, nós temos que tomar cuidado em todo o tempo para não ofendermos aqueles que convivem conosco dentro da nossa casa. Porque é muito fácil usar maquiagem fora de casa. É muito fácil usar máscara fora de casa. É muito fácil mostrar ser aquilo que não somos quando não estamos em casa. Mas dentro da nossa casa, revelamos quem de fato somos. Ninguém consegue usar maquiagem dentro de casa. Ninguém consegue esconder quem de fato é dentro de casa. Na nossa casa, nós revelamos o nosso verdadeiro eu. A nossa verdadeira natureza, ela se manifesta. Então, nós temos que vigiar para não ofendermos as pessoas que estão conosco dentro da nossa casa e as demais pessoas também. Mas eu estou destacando aqueles que estão conosco em casa porque são as pessoas que temos mais facilidade para ofender. Principalmente marido, mulher, pais, filhos. Então, são as pessoas do nosso convívio no dia a dia na nossa casa. Por causa da nossa ira, nós fazemos isso, ofendemos um ao outro. Então, eu não posso quebrar o meu silêncio fazendo isso. Em segundo lugar, como eu não devo quebrar o meu silêncio em hipótese nenhuma? Escarnecendo do meu semelhante. O escárnio é a zombaria, o deboche, é ficar me dirigindo ao outro com palavras que irão ofendê-la de alguma maneira. Nós podemos brincar uns com os outros, isso é normal. Não é porque somos cristãos que não vamos brincar no nosso dia a dia, nós brincamos. Mas a partir do momento que uma brincadeira ofende alguém,
deixa de ser uma brincadeira e se torna uma ofensa. Então, quando eu brinco e isso atinge a pessoa, isso fere os sentimentos da pessoa, automaticamente eu deixo de brincar e me redimo com a pessoa. Então eu peço desculpas a ela. Quando uma pessoa não tem esse hábito de escarnecer dos outros, de zombar, de debochar, é uma pessoa tranquila, feliz. É uma pessoa que pode deitar e dormir em paz. Um dos exemplos mais comuns que nós temos em relação à zombaria, ao escárnio com o semelhante, é sobre a questão dos aspectos físicos. Geralmente nós gostamos de atingir uma pessoa escarnecendo dos seus aspectos físicos, falando do nariz. Nossa, o nariz dessa pessoa é grande, olha o cabelo dela como é ruim, olha, ela usa óculos, então ela é 4 olhos, olha, ela manca, ela é gorda, ele é careca, ele é baixo, é alto demais, é uma girafa. Então, nós pegamos aspectos físicos que para nós não são agradáveis e usamos para atingir a pessoa, para aparentemente brincar, mas isso não é uma brincadeira, isso é uma ofensa. Então, a gente escarnece do nosso semelhante falando dos seus aspectos físicos e de tantas outras maneiras que nós poderíamos falar aqui. Em terceiro lugar, como eu não devo quebrar o meu silêncio em hipótese nenhuma? Com os palavrões. Com os palavrões, é isso mesmo. A cultura que nós pertencemos é a cultura do reino de Deus. E nessa cultura que estamos inseridos e que faremos parte para sempre, nós abrimos os nossos lábios para falar palavras de edificação, para cantar cânticos espirituais e para sempre exaltar a majestade de Deus. Dos nossos lábios não podem sair palavras baixas, palavras sujas e palavras que vão desagradar os ouvidos do próprio Deus. Aqui falando do Senhor como se ele fosse um ser humano, né? Então, usando a linguagem usando uma linguagem especial que nós temos na teologia para se referir a Deus como se ele fosse um ser humano. Então eu não posso quebrar o meu silêncio falando sobre palavrões. Na cultura brasileira, os palavrões são muito comuns. Na cultura brasileira é muito comum a gente ouvir palavrões todos os dias, mas nós não devemos ser essas pessoas que irão pronunciar tais palavrões. A gente assiste um filme brasileiro, por exemplo, Tropa de Elite, Cidade de Deus, nós vamos ver como que o palavrão está inserido na nossa cultura. Eu fiz uma pesquisa sobre os 10 palavrões mais comuns no Brasil. E são palavrões que estão no top 10, aí vai para o top 9, top 8, top 7, top 6, top 5, top 4, aí entra no top 3, no top 2 e o top 1, aquele palavrão mais falado por todos. Eu aconselho a cada um a fazer essa pesquisa, porque eu poderia falar quais são os palavrões, esses 10 que são mais comuns entre os brasileiros, mas eles são muito feios de pronunciar, então eu não irei falar sobre eles. Até para a gente dar um estudo sobre isso, né, como eu estou fazendo agora, a gente se sente mal, porque são palavras muito chulas, muito feias, muito baixas, palavras muito desagradáveis, palavras que sinceramente não fazem parte do coração de um cristão. Jesus ensinou que as palavras que saem do meu coração revelam, as palavras que saem dos meus lábios
revelam aquilo que está no meu coração. Então, a boca fala o que está cheio o coração. E se o meu coração é cheio do Espírito Santo de Deus, eu irei pronunciar coisas santas, coisas agradáveis, coisas que edificam, coisas que exaltam a Deus. Eu irei pronunciar Jesus. Eu irei pronunciar a vida e as obras de Jesus. Eu irei falar da cruz. Eu irei falar daquilo que está nas Escrituras, mas não irei falar sobre palavrões. Não irei quebrar o meu silêncio falando palavras tão horríveis e tristes, palavras desagradáveis. Em quarto lugar, como eu não devo quebrar o meu silêncio, em hipótese nenhuma, com a autojustificação. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz que aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Lucas 16, versículos 14 e 15, nós iremos verificar que essa questão da autojustificação é uma característica dos fariseus e dos líderes religiosos que faziam parte do contexto histórico da época do Senhor Jesus. Então, eles se achavam santos demais, espirituais demais, eles se achavam elevados, uma classe superior aos demais. Então, pessoas que se auto-justificam, dizendo que são religiosas demais, oram demais, estudam a Bíblia demais, são profundas demais naquilo que fazem, são boas demais no trabalho, são produtivas, vendem muito, produzem muito, são eficientes, é o melhor aluno da escola, é o melhor aluno da faculdade, passou em primeiro lugar no concurso público. Pessoas que ficam se auto-justificando como se fossem boas de verdade em alguma coisa. Irmãos, na verdade, nós que somos cristãos, nós reconhecemos que tudo que nós fazemos, as habilidades que temos, os dons que temos, é porque o Senhor Deus colocou nas nossas vidas. Sem a provisão dele, sem a graça dele, sem o seu amor, nós não conseguiríamos fazer nada. Na verdade, nós nem existiríamos. Então, a honra é simplesmente dele, a honra é somente para ele. Nós não louvamos a homem e nós não louvamos a nós mesmos. Então, eu não sou bom em nada, e se eu faço alguma coisa que se destaca, é porque Deus está me permitindo realizar tal obra. Então, eu jamais posso quebrar o meu silêncio me auto-justificando, reconhecendo que eu que sou bom, eu que tenho habilidades. Então, esses são alguns aspectos que eu destaquei dentro do silêncio e que são negativos quando eu quebro o meu silêncio para falá-los, mas são positivos quando eu consigo ficar em silêncio e não faço isso que eu acabei de ensinar. Então, vamos para a segunda parte da mensagem. Como nós devemos quebrar o nosso silêncio? Em primeiro lugar, como eu devo quebrar o meu silêncio? Sempre falando sobre Deus. Tá aqui uma coisa que nós devemos fazer em todo o tempo: falar sobre a grandeza de Deus, os atributos de Deus, as facetas do ser de Deus, sobre a transcendência de Deus, sobre esse Deus que é todo-poderoso, eterno, é o Senhor, o soberano, aquele que está acima de tudo e de todos. Eu posso quebrar o meu silêncio em todo o tempo para anunciar que Deus é o Senhor. Então, eu irei quebrar o meu silêncio falando do Deus triuno, o Deus que é um em natureza, em essência, mas que coexiste em três pessoas.
Deus existe na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, eu irei falar sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo em todo o tempo, enquanto eu viver. Em segundo lugar, como eu devo quebrar o meu silêncio sempre? Com gratidão a Deus e ao meu próximo, porque Deus usa pessoas para que possam me abençoar. Então, eu exalto a Deus por tudo. Eu engrandeço a Deus por me permitir estar aqui vivo, porque não era para eu estar aqui mais. Quando eu tinha 15 para 16 anos, faltando 5 meses para completar 16 anos, eu tomei 3 tiros que atingiram vários órgãos, que me trouxeram sequelas permanentes, mas eu estou aqui vivo. E é por isso que eu engrandeço a Deus, porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuida de mim e o Senhor cuidará de mim para sempre. Então, eu tributo ao Senhor toda a minha gratidão. Eu ofereço a Deus tudo que existe na minha vida. Eu jamais deixarei de engrandecer a Deus, deixarei de o engrandecê-lo com a minha gratidão, com o meu agradecimento. Eu não irei deixar de agradecer ao meu próximo que Deus tem usado para me abençoar. Um dos exemplos que eu sempre tenho no meu coração é o meu tio Éder. Ele sempre foi uma bênção na minha vida. Eu me lembro que quando estava internado no Hospital de Apoio, em Brasília, muito tempo em hospital, muito tempo no Hospital de Patos de Minas, depois mais 2 meses aproximadamente no Hospital de Apoio, em Brasília, e depois mais 1 mês aproximadamente no Saro Kubitschek. Mas quando eu estava no Hospital de Apoio, eu já estava saturado de hospital. E aí, lá a gente podia ir para casa de alguém, de algum parente, amigo, e eu tinha a minha tia que morava ali no DF naquela época, e a gente não tinha condições, mas o meu tio todo final de semana, na sexta-feira, ligava para minha mãe e dizia: eu já coloquei R$30 na conta e você poderá levar o Daniel para descansar na casa da nossa irmã, que é a minha tia Adriana. Então, eu jamais deixarei de agradecer o meu tio por ter me abençoado de tantas as maneiras, mas essa especificamente que eu estou falando, e a minha tia por ter aberto a porta da casa dela para que eu pudesse descansar ali, enquanto eu estava internado no Hospital de Apoio em Brasília. Então, quebre o seu silêncio sendo grato a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua igreja, pela sua casa. Agradeça a Deus pela sua família, pelas maravilhosas obras que você tem visto Ele fazer. Agradeça a Deus por ser um ser vivo, por existir, por estar nesse planeta. Agradeça o seu próximo que Deus tem usado para te abençoar. Seja grato em todo o tempo. Como eu devo quebrar o meu silêncio? Em terceiro lugar, com a oração. É isso, a gente tem que orar sempre. O apóstolo Paulo recomendou que o cristão deve orar sempre. E o que nos motiva a orar é que nós sabemos que Deus irá atender a nossa oração. Ele irá ouvir a nossa oração ou as várias orações que fazemos durante a nossa vida. Isso nos motiva. Deus, ele ouve, ele escuta a nossa oração, o nosso clamor, aquilo que falamos com ele. E existem condições que nós devemos usar para que a nossa oração seja recebida por Deus no céu. A primeira delas é o nome de Jesus. Sempre que nós formos orar, nós entramos na sala celestial, nesse reino espiritual, diante do Rei Todo-Poderoso desse reino, através da obra de Jesus, através do nosso sumo sacerdote. É Ele quem nos representa diante de Deus. É Ele o nosso mediador. Nós nos
nós nos aproximamos de Deus através de Jesus. Ele é o caminho que nos leva para Deus. Então, todas as vezes que nós formos orar, nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus disse que nós deveríamos orar sempre no seu nome. Nós deveríamos clamar ao Pai através de Jesus. O nome de Jesus representa quem Jesus é, a sua pessoa, a sua vida e as suas obras. Então nós oramos baseados na vida, nas obras de Jesus, na pessoa de Jesus, como de fato ele é. A segunda condição que devemos usar para que Deus receba a nossa oração no céu é a paciência. Temos que entender que entre aquilo que falamos com Deus, aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, nos promete na sua palavra como igreja, até o cumprimento vai muito tempo. Entre a promessa a Abraão que ele seria pai e entre o cumprimento disso levou aproximadamente 25 anos. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, ele já era velho, tinha 75 anos. Quando ele teve o filho, ele já estava com aproximadamente 100 anos, entre 99 a 100 anos. Entre a promessa e o cumprimento vai um bom tempo. Então, seja paciente, não queira estabelecer para Deus um tempo que ele irá te responder. É por isso que a gente não consegue entender os cultos de milagres. As pessoas determinam para Deus o dia e o horário em que ele vai realizar milagres, em que ele vai tirar o câncer, curar o aleijado e abrir os olhos dos cegos, né? Isso não faz sentido à luz das Escrituras. Então, nós temos paciência, nós acreditamos que um dia Deus ele responderá a nossa oração, mas no tempo dele. É por isso que nós aprendemos a esperar. A terceira condição que nós usamos para que Deus receba a nossa oração nos céus é a sinceridade. Sinceridade é abrir o coração diante de Deus e não esconder nada. É falar com Deus, é falar com um amigo, é falar com um companheiro, é falar com um pai, é não ter medo da repreensão, mas é ser verdadeiro em cada palavra, nas intenções do coração, porque isso é uma oração. Nós temos um exemplo na Bíblia, em Isaías 38, a partir do versículo 1, do rei Ezequias, quando Deus disse a Isaías para ele dizer ao rei que ele deveria colocar a sua casa em ordem porque ele morreria e não viveria. Ezequias virou para a parede, orou, foi sincero, chorou e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que eu andei na sua presença e fiz aquilo que é reto aos teus olhos. Isaías ainda estava no palácio do rei. Ele ainda estava ali no pátio do palácio. E Deus disse: Isaías, volta e diz a Ezequias: ouvi a tua oração e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Foi Deus que disse que Ezequias iria morrer. E a oração de Ezequias chegou até Deus e Deus acrescentou aos seus dias 15 anos. Então, Deus é imutável naquilo que a Bíblia diz que ele não muda, mas Deus ele muda em alguns aspectos, como nesse, por exemplo. Ele disse que Ezequias iria morrer, mas quando Ezequias orou, Deus mudou aquela condição e então ele ficou vivo durante mais alguns anos, porque Deus assim o quis. Deus é imutável. Nós acreditamos nesse atributo, mas somente naquilo que a Bíblia diz que ele não muda, nas suas perfeições, na sua natureza, no seu ser, nas suas promessas. Mas Deus muda em algumas ocasiões, como nós vemos registrado nas Escrituras. Uma quarta condição que nós temos para Deus receber a nossa oração no céu é a fé.
Nós temos que acreditar nesse Deus invisível, transcendental, que Ele irá ouvir a nossa oração e Ele irá fazer aquilo que for necessário na sua vida. Nós cremos na sua provisão, na sua proteção, cremos no seu Filho, no Messias, cremos no Espírito Santo que foi enviado do céu para a igreja aqui na terra, e é por isso que nós acreditamos, nós vemos o invisível. É um paradoxo, nós enxergamos aquilo que não pode ser visto, porque nós temos fé. O cristão, ele anda pela fé. Ele anda não por aquilo que pode ser visto, ele anda exatamente pelo invisível, porque as verdades eternas que existem nas Escrituras, elas são invisíveis. Nós não temos Cristo fisicamente aqui na terra, mas nós acreditamos que Ele está sentado à destra de Deus. Isso é fé. Nós sabemos que existem seres angelicais, nós não os vemos, mas acreditamos, isso é fé. Nós não vemos o Espírito Santo, mas sabemos que Ele está cuidando de cada um de nós, isso é fé. Então, nós acreditamos e expressamos a nossa fé através das nossas palavras e da nossa vida. Deus ouve as nossas orações. E como eu devo quebrar o meu silêncio? Em último lugar, com a adoração a Deus. E aí nós temos uma pergunta: quem deve adorar a Deus? Primeira resposta: todos que estão no céu. Todos que estão no céu dão glória a Deus. Os anjos adoram a Deus. Os seres viventes adoram a Deus. Aqueles que morreram no Senhor, os crentes do Antigo Testamento, os cristãos no Novo Testamento, todos que estão no Senhor louvam a Deus no céu. Quem deve louvar a Deus? A segunda resposta: todos que estão na terra. A Bíblia diz que toda a terra deve louvar a Deus, deve engrandecer a Deus. Todo ser que respire, exalte a Deus. É por isso que nós o louvamos. Nós somos a sua igreja e nós iremos engrandecê-lo para sempre. Amém. Meus irmãos, então eu deixo essa palavra sobre o silêncio, como não devemos e como devemos quebrar o nosso silêncio. E oro a Deus para que essa palavra te ajude na trajetória da sua vida cristã. Vamos orar para encerrar? Vamos quebrar o nosso silêncio fazendo uma última oração? Senhor, nós te engrandecemos por tudo. Muito obrigado por estar ministrando aos nossos corações a sua palavra, por estar nos ensinando a verdade, e nós queremos te engrandecer e te agradecer por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém.